Paz, Deus, meus irmãos, como é que vocês estão do lado aí, gente? Tudo jóia, bacana, viagem bom? Tá um pouco diferente o vídeo? Tá um pouco diferente. Por causa de que iniciamos o quê? O nosso quadro tão querido e tão aclamado por vocês no meu Instagram, pessoal. Inclusive, se você não me segue nas outras redes sociais, vou deixar aqui na tela pra você já ir lá seguir, acompanhar o meu dia a dia, que é uma graça, né? Porque a gente veio ao mundo com o dom do quê? Da alegria. Então eu levo alegria para quem? Para você do outro lado da tela que está deprimido, entendeu? Chateado com a vida, querendo chutar o pau da barraca. Mas, enfim, hoje o vídeo é um pouco diferente. Todo dia, toda quinta-feira, serão vídeos desse quadro, que é o quadro... falei, tô leve, hein? A gente vai fazer o que hoje? A gente vai colocar a boca no trombone. Por quê? Porque vocês pediram pra mim falar sobre esse tipo de assunto, porque vocês acharam, né? Eu acredito, né? Que vocês acharam interessante meu ponto de vista em relação a casamento e vários outros assuntos dentro da igreja, né? Mas eu não vou usar só a minha igreja como um todo. Eu vou usar a palavra igreja pra falar sobre todas as igrejas. Entendeu? É isso. E o tema de hoje vai ser sobre o que eu falei lá no Instagram, né? Eu quero, assim, fidelizar esse vídeo aqui, eu quero deixar registrado, porque eu já falei isso lá no meu Instagram essa semana, e vocês foram uma loucura. Só pra vocês terem noção, foi mais de 100 votos pra mim botar esse vídeo aqui no YouTube. Então, por favor, se tu veio de lá, tu vai fazer um favor e deixar o like nesse vídeo. Se tu ainda não se inscreveu, tu vai se inscrever aqui nesse canal, entendeu? Porque eu tô aqui trabalhando, eu tô dando suor. Entendeu? Tô correndo risco de ser o quê? Cancelada por falar o que eu penso, entendeu? Mas é isso. Te convido a você fazer essas ações aqui dentro, inclusive comentar aqui embaixo de qual cidade e estado você é. E, obviamente, se você concorda ou não com o meu ponto de vista. Então, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo, né? Vamos lá. Essa semana estava eu tranquila, né? Super de boa, trabalhando e tudo mais. E aí me veio um momento de reflexão. Fui lá no meu Instagram, abri a câmera, né? Estou aqui, eu e a câmera e eu comecei a falar para a câmera, que é para os seguidores lá do meu Instagram, que esse ano foi um ano de muito crescimento para minha pessoa, né? Foi um ano onde eu aprendi muita coisa, né? Fui traída, fui deixada de lado, fui abandonada. Que mais que aconteceu? Aconteceu alguns erros na minha empresa, eu corrigi, enfim, gente, aprendi muita coisa, estou aprendendo, né? Estamos agora entrando no mês de julho, já entramos, na verdade, estamos quase no meio do mês já. Mas a questão é o seguinte, eu aprendi muito em pouco tempo. Então eu estava falando sobre isso. E aí no meio do meu vídeo, né, eu falei que eu deixei de acreditar em algumas coisas que antigamente para mim eram politicamente correto, né? Falei que eu evoluí, que eu cresci e com isso uma seguidora, acredito eu que seja da igreja, veio me perguntar se eu tinha saído da igreja com uma carinha triste. Aí ali, né, me deu uns 5 minutos de tipo assim, poxa, né? Não saí da igreja. Aí eu falei, não, vou responder. Por quê? Porque na internet é terra de seu ninguém, né? A gente já sabe disso, todo mundo tá, né? Na internet todo mundo ganha voz, é sempre assim. Só que o problema é que mesmo as pessoas sem experiência de vida ganham voz também. Então é onde você não pode acreditar em tudo da internet. Mas como o meu canal, ele é um canal, é uma fonte divina, né? Onde a gente pode fazer o quê? Trazer as verdades baseadas na minha vida, enfim, nas minhas experiências. Eu tô aqui de peito aberto para falar com vocês o que geralmente a maioria não fala, né? Porque a gente perdeu um pouco de vergonha na cara quando a gente passou muito sofrimento. Então aí a gente tá, tipo assim, vamos dar conselho pra galera, vamos falar o que é o que não é, entendeu? Pra facilitar, para que vocês do lado daí também não passem o que a gente passou do lado de cá, entende? É um pouco complicado, né? É até um pouco redundante, mas faz parte. Mas vamos lá, o assunto, né? Enfim, abri minha câmera aqui muito beautiful, gravando, tá usando filtro, assim, bacana, porque no dia, né, eu estava só Deus na misericórdia. Hoje também, mas tá um pouquinho melhor. Enfim, tô lá conversando com a câmera e falando, e eu expus alguns pensamentos do tipo, por exemplo, tende-se, né, a pensar que porque você tem uma unha bonita, uma unha alongada, e deixo aqui nesse vídeo registrado que é minha unha mesmo, viu? Não é extensão não, tá? É minha mesmo, porque eu uso o Q-Blend de óleos bom com força da Na Company. Se você não conhece, é uma marca muito famosa. Não, pera, eu vou pegar. Ó, usa esse olhinho aqui na unha, boba. Tá vendo? Que vai clarear aquelas unhas escuras. Peraí. Aí, aquelas unhas escuras, fraca, que não cresce. Usa, boba, usa. Lá no meu site tem, a gente entrega no Brasil todo. Inclusive, você pode fazer seu pedido pelo meu WhatsApp, que também tá aqui no canal. Pronto, voltando ao assunto, né? Uma pausa pro mexer.
Falei. Enfim, quando a gente se arruma demais dentro, né? Não dentro, mas quando você faz parte de uma instituição religiosa e você tem um cuidado muito, né, contigo mesmo, a gente entra na classificação de vaidosa. E eu faço parte dessa classificação. Primeiro porque eu já tentei ser a irmã do coque, não dá certo. Meu Deus, não dá certo ser a irmã do coque comigo. Por que que não dá certo? Por que que não dá, entendeu? Porque eu não tenho a minha língua muito comprida pra poder fazer o quê? Fazer parte, né, do clã das irmãs do coque. Porque tem que ter uma certa metragem de língua pra poder falar da vida dos outros. Aí eu não tenho isso, entendeu? Eu geralmente malemar converso com a minha família sobre algumas coisas da gente, assim. Não sou muito de ficar fazendo futrica da vida dos outros, entendeu? Eu tô mais ocupada fazendo o quê? Fazendo a minha marca crescer. Inclusive, compre na Company, viu? Pra gente crescer e fazer o quê? Tratar e levar benção pro cabelo de todo mundo aí. Enfim. E aí, então, eu entro, né? Não fui classificada na classificação ali das irmãs do clã do coque. Então, eu passei automaticamente para o clã das vaidosas. E por eu fazer parte do clã das vaidosas e ser filha de irmão do ministério, né? A gente tá ali no gol, né? Então, aí a gente tá vista. Aí o que aconteceu? Sim, eu me revoltei um pouquinho, porque além de ter casado com uma pessoa que era afeminada, que não gostava, né, da fruta, e aí ter passado um sofrimento durante 5 anos da minha vida, onde eu não contava nada pra ninguém, porque eu aprendi com a minha mãe quando a mulher casa, né, onde o boi vai, a vaca vai atrás. E aí, então, eu falei, não, meus problemas, meu casamento, escolhi casar, então eu que me enfrento aqui com meus problemas mesmo. Aí, assim, de tanto trauma, de tanta coisa que a gente passou, a gente vai enfraquecendo, sim. Aí a gente dá brecha pra algumas coisas, sim, né? Só que desde que isso não te leve o quê? Ao pecado de morte, né? Que é o quê? É você realmente pisar ali no sangue do Senhor Jesus, é você blasfemar, é você chutar o pau da barraca, mandar todo mundo se lascar. É esse tipo de coisa. Eu não fiz isso, entendeu? Então, assim, eu gosto muito de cuidar de mim. E principalmente por eu, né, ter uma marca de produtos de beleza, produtos capilares, eu sempre tenho que estar muito bem apresentável na internet, né? E eu gosto disso, eu não faço forçada, não, eu gosto de me cuidar, eu gosto de me sentir beautiful, eu gosto disso, eu gosto bastante. E aí o que que acontece? Sou assim desde quando eu fui moça, na verdade, né? Desde da minha mocidade, eu sempre fui, né, de chamar atenção, cabelão e tal, sempre fui assim. E aí, com tudo que aconteceu na minha vida, esse ano eu resolvi enfrentar um medo que eu tinha, que era o quê? Furar as orelhas. Não tô. Ó, já deixa aqui claro que eu não tô incentivando ninguém a cortar cabelo, pintar cabelo, furar a orelha, passar maquiagem. Tô incentivando, não, hein? Isso aí é eu. Inclusive, um pouco das aulinhas lá que teve no Instagram foi o que? O livre-arbítrio. Então, cuida da tua vida, né? Faz o que tu quer, né? Não se baseia em mim, não. Aí, continuando. Aí eu furei a orelha, furei um e depois eu furei outro. Né? Porque eu acho bonito, sempre achei bonito. E eu sempre fui magrela alta do cabelão. Então eu sempre tive aquele aspecto de machinho, sabe? Aí depois que eu furei a orelha, eu me senti um pouco mais beautiful. Né? Me deu um tchanã a mais. E eu gostei, não me arrependo, não me sinto acusada de usar brinco. Não vou usar aqueles trem assim, né? Porque tudo também tem o quê? Tem limite na vida, né? Mas eu gostei. E aí, quando eu apareci falando que eu tinha deixado algumas coisas de lado, que eu tinha evoluído, que a pessoa levou só pro lado da igreja, porque olhou o quê? A minha casca, né? Em relação. Poxa, a irmãzinha é vaidosa, porque é certeza, né? Certeza que foi isso. E então a irmã saiu da igreja. Meu Deus, ela evoluiu. Ou seja, automaticamente meio que a pessoa falou que quem tá na igreja é atrasado. Mas tudo bem, né? Não é isso que a gente quer falar. Mas o que acontece? Eu trouxe isso à tona por quê? Porque as pessoas têm o sério problema de, principalmente quando é a pessoa filha de irmãos do ministério, né? Por a gente estar assim nos holofotes, falar, poxa vida, se a irmãzinha fizesse de outro jeito, ela seria uma influência totalmente diferente pra mim, né? Mas, poxa, a irmãzinha fura a orelha, poxa, a irmãzinha pinta a unha de esmalte, poxa vida, a irmã corta o cabelo, né? Ela não tá sendo uma boa influência pra mim. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, igual eu falei lá no Instagram. Jesus deixou o livre-arbítrio. Se fosse assim, se não tivesse o livre-arbítrio, Deus ia criar o mundo e botar nós tudo como soldadinho de chumbo pra bater continência. Vocês sabem de quem é esse aqui, né? Pra bater continência pra ele, sem ter o livre-arbítrio de escolher se você ia servir ou não a ele. E até hoje é assim, né? Jesus te chama nas águas do santo batismo, mas nem por isso tu vai. E quem vai
também vai, né, cheio de vícios e tudo mais, até Deus fazer o quê? A obra. Mas o que acontece é que as pessoas gostam e precisam, sentem a necessidade de quê? De terceirizar a culpa do pecado que elas cometem e dos erros que elas fazem. Porque seria muito mais bonito a pessoa chegar aqui e falar igual eu fiz. Falar, gente, eu furei a orelha mesmo. Por quê? Porque eu gosto. Nossa, eu sempre quis fazer, né? Mas eu tinha muito medo, né? Mas aí eu venci o meu medo, fui lá e furei. E furei 2 de vez, né, praticamente. Então, assim, é muito mais bonito tu falar que tu quis fazer e que tu fez, do que tu chegar e falar assim, ah, mas eu fiz porque fulano fez. Ah, mas eu fiz porque... Não, gente, livre-arbítrio, tu tem as suas escolhas. Entendeu? Jesus, ele andou com todo tipo de gente na terra, mas ele continuou sendo quem? Ele continuou sendo Jesus, né? E é a dificuldade que as pessoas têm, né? Dificuldade. Que as pessoas têm de fazer o quê? Assumir os próprios erros e viver as próprias consequências das coisas. Então, assim, é um pouco complicado, né? É um pouco complicado. E quando a gente fala da igreja em si, toda igreja, toda junção cristã, católica, toda junção religiosa vai ter um conjunto de leis que se chama doutrina. Na congregação também temos 12 pontos de doutrina. Se vocês quiserem que um dia eu fale sobre, eu trago aqui, eu mostro um por um para vocês e explico um por um, tá bom? Mas a questão do X da coisa aqui é o seguinte, que o pessoal, principalmente que frequenta algum tipo de igreja, tem que parar com essa mania de querer apontar o coleguinha sem olhar para a vida dele, entendeu? Porque o teto de todo mundo é de vidro. E aí, às vezes, tu julga muito o outro e esquece de cuidar da tua vida. Aí, quando acontece uma tragédia na tua vida, né? Foi por quê? Porque tu não cuidou. Foi porque tu não prestou atenção, porque tu tava mais entretido na vida do coleguinha. Então isso é feio, né? E aí também falei na questão do casamento em si, né? Para um casamento dar certo, gente, tem que ter os dois lados, né? Tem que ter ali, ó, né, a parceria. Mas eu vou deixar esse assunto para um outro vídeo, porque senão eu vou estender muito. Mas esse primeiro vídeo, assim, foi um vídeo introdutório, uma aulinha básica, né? Bem básica sobre o quê? Sobre o livre-arbítrio, sobre você cuidar mais da tua vida, do que tu cuidar da vida do irmão, da irmã, né? Tu não sabe o que ele tá passando, tu não sabe o pão que ele tá comendo, entendeu? Tu não sabe a luta que ela tá enfrentando, então é mais fácil tu centralizar a tua vida dentro da doutrina, já que tu, né, faz parte de alguma instituição religiosa, pega ali a doutrina e fala, olha, eu preciso melhorar nisso, nisso, nisso e naquilo. Aí, beleza, melhorei nisso, agora eu quero melhorar mais o quê? Eu vou melhorar naquilo. O que tu não tiver força, é só tu pedir pra Papai do Céu, falar, Papai do Céu, me ajuda aqui, ó, porque eu quero deixar esse vício de lado, entendeu? Agora, quando tu se preocupa em cuidar da vida do outro, em falar da vida do outro, tu além de tá mantendo os teus erros, tu tá acumulando mais conta negativa, tua conta tá jorrando no vermelho, entendeu? Porque tu tá errado, né? Porque aí depois o que acontece? E se a pessoa tá cometendo esse erro que tu acha que é erro, vamos pegar a minha vaidade, por exemplo, né? Quem fala poxa, a filha do irmão lá, beleza. E se eu tô orando pra Deus me livrar, por exemplo, dos esmaltes, que eu gosto de usar uns nude assim, gente, acho chique, beautiful. Tem uns que é mais escurinho, né? Aí eu tento evitar, mas às vezes acaba que eu uso. Aí depois eu falo, não, vou usar mais esse clarinho aqui. Mas enfim, e se eu tô orando lá de cá, Senhor, me liberta? Me liberta porque eu não quero mais, né, usar assim. Eu quero usar só uns clarinhos, né? Tu não sabe. Tu sabe o que o outro tá pedindo pra Deus? Se ele tá tentando sair de uma fraqueza, se ele tá tentando se libertar de alguma coisa, tu não sabe. Então aí tu tá pecando feio, né? Então assim, não existe pecadinho, pecado médio, pecadão, né? Então assim, tira realmente a trave do teu olho antes de falar, né, do próximo. Porque Deus ensina que a gente tem que amar o próximo, mas é bem difícil quando o próximo não ajuda, né? Mas assim, estamos no mesmo caminho, né? Estamos fazendo o quê? Correndo atrás da nossa salvação, né? Da vida eterna. Então, estamos juntos, né? Estamos juntos. Aí eu só espero que, assim, esse vídeo tenha servido de alguma coisa pra vocês do lado aí. Quem concorda, por favor, compartilha com quem precisa. Só manda, não precisa falar nada, só manda. Você fala, olha, achei interessante isso aqui. Enviou, entendeu? Comenta aqui embaixo se você concorda também, ou se você acha que o ideal é a gente ficar falando da vida do coleguinha sem consertar a nossa, ou enfim, se você tem alguma outra teoria, deixa aqui embaixo também, porque a gente gosta de falar, né, sobre isso. E o próximo vídeo será, sim, sobre casamento. Vixe, esse vai ser longo, esse vai ser uns 20 minutos, então se tu quer saber, tu já deixa muito like nesse vídeo aqui pra gente poder trazer os próximos, né? Falei, tô leve, hein?